Olá, mais uma vez estamos juntos por este canal que sempre traz a palavra de Deus para abençoar a sua vida. E chegamos no mês de maio, e maio é chamado o mês das noivas, o mês da família, aquele mês onde a família procura se reunir, se ajuntar para melhor resolver as suas situações. E neste mês de maio, o meu desejo é estar falando para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que me acompanha por este canal, falar o que a Bíblia tem para nos ensinar a respeito da família. E hoje eu quero estar falando sobre um assunto usando, portanto, um personagem da Bíblia, que está registrado em 2 Samuel, capítulo 13, também no capítulo 14, 15 e 16. Esse personagem se chama Davi. E eu quero trazer a partir de Davi algumas lições para nós como família. O que devemos fazer, o que não devemos fazer, como devemos viver, como não devemos viver sobre família. O título dessa mensagem pode ser até um pouco assim assustador, mas é importante para entendermos a mensagem. O tema dessa mensagem, portanto, é tragédia em família. Isso mesmo, tragédia em família. Davi tinha um filho chamado Absalão. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, que também tinha um irmão chamado Amon. E aí o desenrolar desse texto, depois você pode ler todo o texto, que são 39 versículos do capítulo 13. Eu não vou lê-lo para não prolongar muito tempo, mas a história no decorrer dessa mensagem você vai entender. Davi foi chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um rei, ele participou de várias guerras, ele ganhou algumas guerras, ele foi um homem muito sábio, tendo inclusive um outro filho chamado Salomão, que também foi muito sábio, foi um rei também. Mas é interessante que com todas essas características positivas, Davi causou tragédias na sua família. Por que Davi causou? Nós vamos entender isso durante a mensagem. Mesmo sendo esse homem com tantas qualificações, ele falhou como pai, como marido, como sacerdote. Ele chegou ao ponto, inclusive, de adulterar com uma mulher chamada Batseba e mandando matar o marido dela, que era comandante do seu exército. Está registrada em 2 Samuel 11, versículo 3 a 5, que diz assim: Davi perguntou quem era aquela mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou buscá-la, ela foi até ele se deitou com ela, pois já havia se purificado da sua menstruação. Depois ela voltou para sua casa. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. No capítulo 13 tem a história da incesto, ou seja, do sexo praticado com Amon e Tamar, mesmo sem a permissão dela, e eram irmãos. E depois no capítulo 15, Absalão, outro filho, tenta roubar o trono do seu pai, e aliás ele manda matar Amon por causa da questão com a sua irmã. Então veja quantas tragédias dentro de uma família. Por quê? Nós vamos entender isso. A possibilidade da destruição da família de Davi, podemos imaginar em duas situações. Davi negligenciou o fato de não ter ensinado a lei de Deus para os seus filhos, como era comum ao povo judeu.
Também nada foi feito para ensinar para os seus filhos o fruto da semente que ele mesmo plantou. Então, eu pergunto diante dessas palavras já iniciais, como vai o nosso lar no que se refere à educação dos filhos? Como está a nossa vida espiritual? Eu quero trazer nessa mensagem, olhando para Davi, a possibilidade, a responsabilidade, a influência espiritual que nós pais temos sobre nossos filhos e o que nos leva, assim como Davi, muitas vezes a falharmos na educação dos filhos. Quantas famílias hoje têm sido destruídas, estão se destruindo por omissão dos pais quanto à disciplina. A notícia do estupro de Tamar por seu irmão chegou ao conhecimento de Davi, que era o chefe dessa família. Ele até ficou irado, mas a reação dele parou por aí. Davi não tomou nenhuma providência quanto ao ocorrido. Davi não falou com Amon, Davi não repreendeu Amon, Davi não puniu Amon, ou seja, simplesmente ficou quieto. Deixou passar. Isso está registrado no versículo 21 do capítulo 13, que eu sugeri a leitura para você. Ou seja, Davi, como pai, ele deveria tomar uma atitude, mas ele ficou omisso, ele ficou quieto. E quantos pais hoje não agem assim com seus filhos? Quando há uma discórdia entre irmãos, quando há briga, contenda entre irmãos, quantos pais ficam quietos, não fazem nada? A Bíblia, na versão católica, nesse texto, ela traz assim: o rei Davi soube de tudo que se tinha passado, se inflamou com a violência na sua cólera, mas não quis afligir seu filho Amon, pois o amava por ser seu primogênito. Ou seja, o que essa Bíblia católica, na sua versão, traz é isso, que Davi até ficou irado. Ah, mas é meu filhinho primogênito, é o meu primeiro filho, deixa passar essas coisas. Ou seja, Davi se omitiu. Ele como pai, ele como sacerdote, como chefe da família, ele como rei, ele deveria dar exemplo, mas não fez isso. Então causou essa tragédia, porque Absalão, o irmão dela, ficou irado, promoveu, você pode ver isso nesses capítulos que eu sugeri, 13, 14, 15, 16 de 2 Samuel, você vai ver toda essa história. Absalão promoveu uma festa com seus irmãos e arquitetou a morte para se vingar. Então, o resultado da omissão de Davi, Absalão ficou extremamente revoltado. E como o pai não agiu, ele se sentiu no direito de agir, de tomar uma decisão. Versículo 28 e 29 fala isso. E Davi novamente se abstém da sua responsabilidade, mesmo sabendo que Absalão está promovendo uma situação para matar seu irmão. Novamente Davi fica quieto. Então, assim como aconteceu com Davi, muitos pais hoje têm se omitido, têm ficado quietos com relação aos acontecimentos dentro de casa, aumentando a tragédia, piorando mais ainda. Os pais veem erro nos seus filhos, mas não procuram ajudá-los. Recentemente, a televisão mostrou uma matéria, uma reportagem de um jovem num carro caríssimo e que, bêbado, em alta velocidade, bateu no outro carro, causando morte daquele outro motorista. E segundo a imprensa, segundo a reportagem mostra, através da televisão, a mãe foi lá e procurou maquiar a situação para proteger o filho. Veja bem, proteção a um ato de irresponsabilidade daquele filho. Uma mãe fazendo isso.
Ou seja, muitos pais estão se omitindo ou estão até mesmo ajudando seus filhos a praticar erros. Filhos que crescem sem disciplina. Quantos a gente vê assim? Isso traz resultados negativos no decorrer da vida daquela pessoa. Há um livro na Bíblia, escrito inclusive por Salomão, filho de Davi, o livro de Provérbios, que ele vai dizer assim: não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com vara, ela não morrerá. Castigando-a com vara, tu a livrarás da sepultura. Provérbios 23, versículo 13 e 14. Ou seja, a própria Bíblia diz que eu tenho que corrigir meu filho, ensinar meu filho, e se for necessário a vara, fazer isso. O que a Bíblia pretende ensinar é simplesmente que o pai jamais deve deixar de corrigir seus filhos, para que mais tarde não venha sofrer as consequências. A falta de disciplina em casa tem causado inúmeros adolescentes, jovens, adultos, rebeldes, desorientados, perdidos, mal amados e desprovidos de amor para com o próximo. Tudo isso causado pela omissão dos pais. Foi o que aconteceu com Davi e é o que acontece hoje. Então, pais, preste atenção no que a Bíblia ensina. Veja o que a Bíblia tem como exemplos para mim e para você. E isso tem causado o quê? A perda da autoridade dos pais. Os pais têm perdido a autoridade. Davi era o chefe da sua família, líder da nação, respeitado pelo seu povo, temido pelos seus inimigos, e Deus estava sempre com ele, fazendo prosperar. Entretanto, Davi se omitia de muitas coisas. No versículo 32, vê a omissão dele com Absalão. No versículo 37, vê a morte de Amon e ele se omite. Então, omissão e perda de autoridade são coisas que estão acontecendo dentro da família. Isso tem causado o quê? O pecado dentro da família. Quando os pais se omitem, quando os pais perdem a autoridade, isso tem causado o quê? Pecado dentro da família. Jonadab, sobrinho de Davi, filho do seu terceiro irmão com Simeia, Amon, primogênito de Davi com Ainoã, Tamar e Absalão, filhos de Davi com Maaca, sua terceira esposa. É difícil lembrar quem é filho de quem, não é? Tudo isso gerado através do pecado. Então veja, o pecado no meio da família só causa destruição. E o pecado ele vem a partir da omissão dos pais, da perda de autoridade. O que a gente conclui nessa mensagem é: não podemos ser negligentes. A família é bênção para Deus. A família é bênção de Deus. Maridos, pais, vamos valorizar a família. Isso nos leva a entender que Davi era um homem muito ocupado com seu reinado, se preocupava tanto com seu reinado que não tinha tempo para a sua família, negligenciando a sua família. Ele negligenciou a educação dos filhos. Portanto, não negligencie a educação dos seus filhos e faça isso à luz da Bíblia, pela Bíblia, através da Bíblia. É a melhor educação que você pode dar para os seus filhos. Vamos dar mais atenção para a nossa família. O trabalho é importante, o fruto do trabalho é importante, mas não podemos deixar que o trabalho seja algo que roube a nossa atenção à família. Devido ao mundo agitado que vivemos,
temos a tendência de querer trabalhar e esquecemos da família. Deixamos a família para ser cuidada por terceiros. Isso está errado. Pare. Quando vamos valorizar nossa família e quando vamos valorizar os ensinamentos da Bíblia para ela? Davi mostrou com a sua vida como não se deve agir com a família. E que neste mês de maio, diante dessas mensagens bíblicas, diante desses exemplos, que nós possamos aprender com eles. Davi começou a perder a credibilidade na família. Davi, ele delegou para outros a situação. Então vamos juntos orar a Deus para que nos dê sabedoria, discernimento, com vistas a sermos bênção em nossas famílias, agindo conforme a orientação de Deus, através da Bíblia. Cuidado com a omissão, cuidado com a perda de autoridade, porque isso vai gerar pecado dentro da sua casa. E que neste mês de maio, estas mensagens possam falar ao seu coração, possa fazer você refletir o que está acontecendo na sua família. E é o momento de você parar, juntar a família, ler a palavra de Deus, ver o que ela tem para te ensinar, orar com a sua família. Eu tenho certeza que se você fizer isso, ao final do mês de maio, as mensagens que Deus trazer ao meu coração e eu compartilhar com você, vai te ajudar muito. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa fazer de você um homem, um marido, um pai, um sacerdote diante de Deus. Que você também possa ser uma mulher, uma mãe, uma esposa, uma companheira que vai ajudar na educação dos seus filhos. E vocês, filhos que assistem também essa mensagem, ouça a orientação de Deus através dos seus pais. Eu tenho certeza que tudo vai mudar na vida de vocês. Muito obrigado por estar comigo. Não deixe de compartilhar essa mensagem, não deixe de dar o seu like, não deixe de assinar o canal, porque fazendo isso você vai ajudar a propagar a palavra de Deus. Tenha um bom dia na presença do Senhor, uma boa noite. Eu não sei quando você vai assistir essa mensagem.